Sejam todos bem-vindos, a galera aí que vai assistir aí o programa gravado. Que esse programa seja bom para vocês entenderem a importância de fazer exercício, de buscar saúde, galera. Sejam todos bem-vindos aí, certo? Muito bem, sejam todos bem-vindos. Galera aí que está começando a entrar aí no nosso programa Emagreça com Saúde Sim. Maravilha! Hoje a temática é porque não consigo emagrecer, né? Não consigo manter minha dieta e atividade física. Maravilha, maravilha! Sejam todos bem-vindos. Muito bem, galera. Uma musiquinha aí para animar vocês aí. Véspera de Natal, né? Amanhã, dia Natal, quinta-feira. Maravilha! Por que não consigo manter minha dieta? Esse é o programa de hoje. O Emagreça com Saúde Sim. Vamos lá, vamos lá. Tá ouvindo bem aí? Minha voz tá saindo boa aí? Dá um ok aí nos comentários. A voz tá saindo legal. Maravilha, gente. Muito bem. Emagreça com Saúde Sim, esse é o nosso programa de hoje. Porque não consigo manter minha dieta, né, e atividade física. O que é que acontece? Que eu tendo, né, a parar no meio do caminho. Então hoje vai ser isso que a gente vai abordar aqui no nosso programa Emagreça com Saúde Sim. Maravilha! Deixa eu ver se vai entrar mais alguém aí para a gente começar aí, dar o pontapé inicial. Para quem ainda não entende um pouquinho a função do programa Emagreça com Saúde Sim, esse canal é um canal que a gente vai discutir, sobre emagrecimento saudável, que está tudo relacionado, a como emagrecer com saúde e melhorar a qualidade de vida, usando os 4 pilares do processo de emagrecimento que está dentro do nosso método, que é utilizado para que a pessoa consiga emagrecer, consiga fazer atividade física, e consiga manter, uma qualidade de vida, uma saúde melhor. Então, o nosso programa ele serve para que a gente informe vocês, para que vocês, em cima desses pilares, sobre o poder da mente no processo de emagrecimento, o poder da mente no processo de atitude, que a gente toma, em relação às nossas ações, e é isso que a gente vai falar um pouquinho hoje, a nossa temática hoje do Emagreça com Saúde Sim, que é porque não consigo manter minha dieta e atividade física. O que é que acontece? Que é difícil de eu estar mantendo isso aí por um longo período de tempo, porque algumas coisas interferem nesse processo. Então, esse vai ser a nossa temática hoje, gente, certo? E a gente tem outros alavancadores, do processo de emagrecimento, que está dentro dos 4 pilares, que a gente aborda no nosso programa, que são estratégias para estabelecer rotina e mudanças de hábitos. E aí a gente vai entender que essas rotinas e mudanças de hábitos vão causar modificações no nosso dia a dia, e se a gente entender que essas rotinas, elas podem ser rotinas que levem a uma saúde melhor, levem a uma qualidade de vida melhor, a gente vai estar entendendo e conseguindo manter aí esse nosso processo de qualidade de vida, de saúde. Aí a gente trabalha também mais 2 pilares, que o terceiro pilar é a questão da alimentação, Como é que a gente aborda essa alimentação, como é que a gente aprofunda o processo alimentar, de que forma a gente utiliza
a escolha dos alimentos, né? Então é o terceiro pilar. E o nosso quarto pilar do nosso programa Emagreça com Saúde Sim é o pilar do exercício físico, né? Qual é a função do exercício físico no processo de emagrecimento. Muito bem, galera. Vocês estão me ouvindo bem aí? Dá um ok aí, quem tiver, que o som está saindo bem aí para vocês, dá um ok aí. Maravilha. Dá um ok aí para ver se o som está saindo legal. Muito bem. Então, vamos dar início aqui à nossa abordagem hoje, né? Por que não consigo manter minha dieta e minha atividade física? O que é que acontece que eu não consigo manter esse processo de mudança de hábito, né? Para que eu melhore minha saúde, para que eu fique mais saudável, mais magro, para que eu mantenha o exercício contínuo, né, durante os dias da semana? O que é que acontece que a gente para de realizar essas atividades? Quais são as consequências ou os bloqueios que fazem com que a gente interrompa o nosso processo de vida saudável? Então, como a gente tem que entender, primeira coisa que a gente tem que analisar porque eu parei é saber que eu quero realizar mudanças, mas o que é que me impede que eu realize essas mudanças? E aí eu vou trazer um estudo para você, que foi realizado para vocês, que foi realizado no Ambulatório de Referência de Obesidade. Olha que coisa interessante. Eles analisaram o porquê da dificuldade, ou seja, da falta de adesão, né, de pessoas dentro de um processo terapêutico, né, para emagrecimento, para a melhoria da saúde. Então, o que é que eles tiveram de resultado, né? O que é que eles viram nesse estudo, né, que faz com que essas pessoas tenham uma dificuldade na adesão do processo de emagrecimento, de manter uma dieta saudável, de manter a saúde? O que é que eles viram? Primeiro, né, quais foram os resultados desse estudo? Dificuldade em seguir a terapêutica, ou seja, 65% das pessoas que foram analisadas, né, nesse estudo tiveram dificuldade em seguir o processo terapêutico. A gente vai mostrar a vocês o porquê dessas dificuldades. E olha que coisa, 54% das pessoas que estavam nesse estudo, né, que foi feito pelo Ambulatório de Referência de Obesidade, 54% não realizavam atividade física antes de começar a fazer esse estudo. E aí eles viram nesses estudos quais foram os principais motivos, né, a não realizar tanto o processo terapêutico e dentro da atividade física e dentro seguir a dieta, né, seguir uma alimentação mais saudável. O que é que viram com relação ao motivo dessas pessoas que participaram do estudo não realizar a atividade física? Olha só, 37,3% eles tinham limitações físicas que impediam, né, de estarem realizando atividade física. Então, dessa galera que estava no estudo, 37% tinham limitações para fazer atividade física. 31,3% falta de tempo, ou seja, não tinham tempo, né, para realizar atividade física. E 25% das pessoas que participaram do estudo, elas tinham falta de motivação, falta de disciplina. Ou seja, ações, né, problemas que faziam com que ele não tivesse adesão ao processo terapêutico de emagrecer. E aí também eles analisaram o motivo por que as pessoas não seguiam essa dieta. Quais eram as dificuldades das pessoas seguirem as dietas nesse processo terapêutico? Então, primeiro, né, 58% desse grupo que foi pesquisado, que foi analisado nesse estudo, eles disseram que tinham dificuldade, né, com o horário das refeições, ou seja, eles não tinham horário planejado, não tinham planejamento de horário das refeições. 46,2% eles disseram que não disponibilizavam de recursos financeiros para fazer uma alimentação mais saudável, uma dieta mais adequada. Se a gente for analisar
o valor financeiro de alimentos mais saudáveis, de frutas, verduras, e comparar com alimentos industrializados, a gente vai perceber que o valor, né, desses alimentos mais saudáveis é bem menor do que esses alimentos industrializados. Né? Então isso são problemas, né, que essa galera que participou desse estudo. E 38,5%, né, eles tinham problema com relação à quantidade de alimentos que eles utilizavam. Então, o que é que eles concluíram nesse estudo, né, esse ambulatório de referência de obesidade? Eles concluíram que as dificuldades para essas pessoas manterem, né, um processo de terapêutico para emagrecer, usando atividade física, usando alimentação saudável, né, tinham situações que interferiam nesse processo. Ou seja, que situações podem fazer com que a gente não continue fazendo isso? Então, é o que a gente vai abordar hoje. Por que eu não consigo manter? Então, a gente percebe ali, quando o pessoal fala, eu não tenho tempo, falta de motivação e disciplina, a questão de motivação, o que é que me motiva a fazer isso? Né? O que é a motivação? Né? O que é que vai motivar você a fazer uma atividade física, a fazer uma alimentação saudável? O que é que vai motivar você? Né? Então a gente tem que analisar isso aí. Outro ponto é a questão de tempo. Tempo é uma questão de prioridade. Quando a gente fala de tempo, né, eu tenho tempo para fazer inúmeras coisas. Eu tenho tempo para passar horas, minutos, né, rodando as redes sociais, mas eu não tenho tempo para fazer atividade física. Será que é falta de tempo ou é falta de planejamento? Né? Então a gente tem que analisar todas essas condições. Disciplina é questão de rotina. Né? Então a gente vai abordar isso também. Qual é a rotina que eu tenho que ter para que eu tenha uma disciplina, né, e continue fazendo esse programa de treinamento, continue mantendo a minha alimentação saudável? Como é que eu tenho que estar abordando isso? Então, o que é a motivação? O que é que vai lhe motivar a se manter num programa, né, onde você mantém atividade física, onde você mantém uma alimentação saudável? O que é que vai lhe motivar? Né? O que é motivação? Né? O quanto você tem de motivo para fazer aquela ação. Então, qual é o motivo que você tem para se manter saudável fazendo exercício? Qual é o motivo que você tem para se manter numa estrutura, né, de planejamento alimentar? Então, quais são os motivos que você tem para tomar essa decisão? Então, você analisar. Pronto, se eu mantiver minha atividade física, se eu estiver mais ativo, o que é que vai acontecer comigo? Eu vou ter benefícios relacionados a essa atividade física. Quais são os benefícios que eu vou ter também relacionado a uma alimentação mais saudável? Então, eu tenho que analisar quais são esses motivos que vão fazer com que eu realize aquela ação, com que eu mantenha a minha atividade física diária, com que eu mantenha, né, uma alimentação mais saudável. Quais são os motivos? Então a gente tem que analisar isso. Então, a partir do momento que eu analiso, entendo quais são esses motivos, que esses motivos vão trazer benefícios à minha saúde, que esses motivos vão trazer melhoria ao meu bem-estar, vai melhorar a minha qualidade de vida, o porquê eu não manter, né, esse processo fazendo atividade física, porque eu não manter uma alimentação mais adequada, né? Então, qual é a dificuldade? Então, quando a gente tem um motivo, a gente consegue ter uma implementação dessas ações. Se o motivo para a gente é importante, né, a gente vai tentar lógico que vai ter sempre obstáculos. Os obstáculos vão aparecer. Então, a gente tem, por exemplo, amanhã é Natal. Né? Amanhã a gente geralmente tem uma alimentação, né, mais gordurosa, né? Mas assim, a gente não vai deixar de comer esses alimentos, não. Né? Então, é aquela coisa. Qual o motivo que eu tenho para comer esse alimento? Então, é uma data específica. Então, você não vai manter essa alimentação por todo o período, né? Então, a alimentação não tão saudável, certo? Então, aí você conhece, né? Então, você conhece alguém que tenha desânimo em estar fazendo, né, atividade física, que não consiga manter aí uma alimentação mais saudável, uma alimentação, né, não tão adequada?
geralmente a gente conhece pessoas, né, que entram na academia, não permanecem, pagam e não vão. Imagine, tem pessoas que pagam a academia e não vão. Tem pessoas que pagam, fazem uma semana e não vão as outras 3 semanas, enfim. Ou seja, elas entram na armadilha, né, de deixar o cérebro, né, mandar neles, fazer com que essa motivação, né, não seja tão eficiente. Não tem um processo de motivação tão eficiente. E aí, quando a gente começa a entender que eu preciso me motivar, eu preciso ter um motivo para realizar atividade física, eu preciso ter um motivo para ter uma alimentação mais saudável, eu tenho que entender que se a gente não esclarece para a nossa mente que, olha, eu vou manter esse processo, né, de emagrecimento, eu vou manter esse processo de uma saúde melhor, o nosso cérebro ele fica sempre nos boicotando. Então, nesse processo existem 2 armadilhas, né, de boicote à motivação, de boicote a tirar a gente da inércia. Essas 2 armadilhas, elas são duas variáveis que interferem que a gente tome atitude, interfere que a gente se mantenha em uma linha para conseguir atingir o objetivo. Então, que armadilhas são essas? Então, primeiro, a primeira armadilha é quando o nosso cérebro, a gente, fica ligado aos pensamentos passados. Fica pensando o que não deu certo no passado. Então, há um tempo atrás comecei a atividade física, mas parei. Eu parei porque fiquei desestimulado, eu parei porque eu não tinha tempo para fazer atividade. Ou seja, a gente fica sempre pensando no insucesso das nossas atitudes, e quando a gente fica preso ao passado, né, que a gente fica pensando ao passado, isso além de trazer inércia para a gente gerar atitude, porque a gente fica com medo, né, de não conseguir novamente, a gente, além disso, gera um estresse físico, gera um estresse mental, então, ou seja, gera um nível de estresse que isso prejudica, né, a nossa saúde. Então, essa armadilha que o nosso cérebro fica pensando nas coisas que não deram certo, isso faz com que a gente não tome atitude, faz com que a gente não mantenha a motivação para manter-se ativo, para manter-se numa alimentação mais saudável. Tudo é desculpa para não ir fazer atividade física, tudo é desculpa para sair, né, de uma alimentação mais adequada, de uma alimentação mais saudável. Então, essas armadilhas vão fazer com que a gente não mantenha o nosso processo de saúde, de qualidade de vida, de estado, né, mais saudável, que vai fazer com que a gente tenha uma longevidade maior. A segunda armadilha, galera, é quando a gente fica pensando no futuro. Nosso pensamento sempre é no futuro. Onde é que eu quero chegar? Hoje eu estou com X peso e daqui a um mês eu quero estar 10%, menos de peso, 10% do meu peso menor. Ou seja, eu fico só projetando o meu objetivo, mas eu esqueço da parte mais importante, que é o quê? Sair da inércia, tomar atitude e fazer a ação. A ação é o momento que eu tomo aquela decisão, e essa ação é feita em que momento? Não é nem nessa armadilha número 1, que é ficar no passado, né? Ficar pensando nos insucessos passados, que faz com que eu não tenha atitude para manter uma atividade física, porque no passado eu não consegui manter uma sequência de exercícios, no passado eu não consegui manter uma sequência, uma alimentação mais estruturada. Então eu fico com medo de fazer aquela ação, fazer ação, né, porque com medo do insucesso. E o inverso também, é com medo. Eu fico pensando no futuro de atingir aquele objetivo, mas eu não faço por onde atingir o objetivo. Então, quando eu estabeleço um pensamento onde eu tenho que
agir, eu tenho que ter motivação para fazer aquela determinada coisa, ou seja, eu tenho que manter meu cérebro no presente. Não adianta eu ficar no passado pensando nas coisas que fizeram com que eu não fizesse atividade física, com que eu não mantesse uma alimentação saudável. E eu também não tenho que ficar só pensando, se eu tivesse com 10 quilos a menos, se eu tivesse mais condicionado, se eu tivesse mais forte. Se você não faz o processo, você não vai atingir o seu objetivo. Então, essa armadilha que faz com que a gente não consiga se manter fazendo uma dieta saudável, lógico que essa dieta saudável tem a ver, né, com uma estrutura e planejamento alimentar, né? Isso não quer dizer que 100% do nosso tempo a gente vai ter que manter aqueles alimentos mais saudáveis, mas aquela regra que eu falo para vocês do 90 a 10, 90% a gente mantém uma alimentação saudável, 10% a gente, né, come aquelas coisas que não são tão saudáveis, que são gostosas, né? Então, ficar no presente e agir é o primeiro passo para que eu consiga manter um processo, né, de exercício físico, eu consiga manter uma estrutura alimentar e eu planeje tudo isso. Então, planejamento é fundamental, certo? Dá um abraço aí ao pessoal que chegou agora no nosso Emagreça com Saúde Sim, né, esse programa que está aqui falando sobre exercício, sobre a atividade física, sobre alimentação saudável, como facilitar o processo de emagrecimento, né, usando os 4 pilares fantásticos, né, para levar a gente ao emagrecimento mais rápido. André Cesário, grande amigo, Ana Carolina, amor, Ana Lúcia, valeu aí pela presença. Então, assim, gente, quando a gente tem controle da situação, né, quando a gente está no momento presente, agindo, a gente vai conseguir atingir nossos objetivos e vai entender quais foram os problemas que tiveram com que eu fizesse com que eu não conseguisse manter, né, esse processo, né, de se alimentar, de adquirir hábitos, né? Então, quando a gente fala de adquirir hábitos, né, é uma estruturação de rotina diferenciada. Como melhorar isso, né? Como fazer com que a gente não fique pensando no passado, com que a gente não fique pensando no resultado lá na frente? Como é que a gente tem que fazer? Então, a gente tem que trabalhar dentro da gente, né? Ter foco no agora, no controle do presente, controlar, porque a gente não tem controle do futuro, a gente não tem controle do que vai acontecer e a gente não tem mais controle do que aconteceu. Então, o que aconteceu serviu de exemplo para a gente tirar experiência daquilo, né, e não repetir o erro. E o que a gente, no passado, que teve sucesso, aprimorar esse sucesso. Então, se no passado eu tive um sucesso, né, em manter uma atividade física, então, o que é que eu posso fazer para aprimorar? Então, controlar o agora, controlar o presente é o único momento que eu posso controlar. Eu não posso controlar o dia seguinte, eu não posso controlar daqui a uma hora seguinte. Eu controlo agora, eu estou controlando o que eu estou falando com vocês, né? Então, lá na frente eu não tenho controle do que eu vou falar. Eu posso até pensar no que eu vou falar, mas, enfim. Então, isso vai fazer com que a gente vença, né, esses bloqueios, né, e essa falta de motivação. Pensar no que eu tenho que fazer agora, a gente vence essa falta de motivação e consiga seguir um caminho onde a estratégia é melhoria da saúde. Qual é a estratégia que eu quero? Qual é o meu objetivo hoje? Ter um melhor condicionamento físico, perder peso, né, ter uma qualidade de vida melhor, me alimentar melhor. Qual é o meu objetivo hoje? O que é que eu tenho que fazer para que isso aconteça lá na frente? Então, o que é que eu tenho que fazer agora? Aí, esse é o X da questão. Quando a gente fala de o porquê eu não consigo manter, o porquê eu só fico pensando no que aconteceu e eu só fico pensando no que pode acontecer. E aí eu não tenho a ação, que é botar a mão na massa, que é
levantar da cadeira, que é planejar a alimentação, que é, né, se exercitar, enfim. Então, o foco, né, do nosso conteúdo hoje é entender o porquê eu não consigo manter essa dieta, o porquê eu não consigo manter essa atividade física. Então, o porquê a gente não consegue, porque a gente fica pensando no que passou e a gente fica pensando no que pode acontecer, de que forma eu posso chegar lá e não age, não pensa no agora. O que é que eu preciso fazer hoje para me alimentar melhor? Então, eu vou aqui planejar minha alimentação. Quais são os alimentos mais saudáveis? O que é que eu preciso comprar no mercado para que eu planeje minha alimentação da semana? Muito bem, o que é que eu preciso fazer para que eu tenha uma rotina de atividade física? Eu vou separar 40 minutos por dia. Não é possível que eu não tenha 40 minutos por dia. Se eu começo a trabalhar muito cedo, eu acordo 1 hora mais cedo. Ponto. Não é isso? Tem gente que faz exercício quando sai do trabalho, no horário do almoço. Tem ali 2 horas de almoço, 1h30, faz ali 40 minutos de exercício, vai, almoça e volta ao trabalho. Então, ou seja, é questão de escolha, é questão, né, de estar no momento agora. E tem a questão do medo, né, do medo do insucesso que aconteceu no passado. Então, a gente tem que pensar no agora. Então, quando a gente pensa no que deu errado no passado e fica no que deu pensando no futuro, a gente não age. Gente. Aí é o que acontece. O porquê eu não consigo manter uma dieta saudável, porque eu não consigo manter uma atividade física regular, é porque eu não ajo. Porque eu me mantenho eternamente no passado. Maravilha! Muito bem. E aí, como é que a gente pode começar, né, a agir? O que é que a gente tem que fazer para começar a agir? Né? Primeiro, é como eu falei, focar no presente, trazer o agora, o controle do pensamento e fazer a mente entender o motivo e a que motivação, né, eu vou estar fazendo aquela ação. Isso é bem comum quando a gente tem situações de estresse. Então, nossa mente ela é bem interessante. Nossa mente ela foi feita para que nosso subconsciente, né, quando a gente raciocina, o nosso subconsciente já resolveu pela gente. Muitas vezes a gente tem uma oportunidade. Então, eu tenho essa X oportunidade ali, né, de ingressar num programa de atividade física ou uma oportunidade de um trabalho. A nossa mente já raciocinou, né, no nosso subconsciente o que é que eu tenho que fazer. Essa decisão já foi tomada. Então, o controle da situação, né, ela tem que ver em cima de como eu vou realizar isso, de planejamento, certo? E para que eu tenha, né, uma atividade física, para que eu encare, né, um programa de treinamento, eu tenho que ter persistência. Muitas vezes as pessoas botam dificuldade em tudo. Tenho dificuldade. São vários bloqueios, né, que fazem com que a gente não consiga manter, né, um processo de estilo de vida. Né? São vários bloqueios. Mas olha só, eu tenho uma condição. O que é que eu quero hoje de minha vida? Né? O que é que eu quero fazer? Eu vou dar um exemplo aqui a vocês, né? Contar uma historinha para vocês. Né? Por exemplo, vocês querem, né, têm a intenção de emagrecer 15% do seu peso atual. Então, vão ter inúmeros obstáculos, certo? Vão ter inúmeras dificuldades. Né? Por exemplo, eu entrei agora no programa de treinamento e quero emagrecer 15% do meu peso, né, em X tempo, em 2 meses. Vamos determinar um mês aqui, em 2 meses. Ok. E aí vai ter vários empecilhos. Né? E nesses empecilhos, o que é que acontece? A gente bota inúmeros obstáculos, impondo as nossas vontades, as nossas motivações. Quais são os motivos de eu querer emagrecer aquele 15% do meu peso em X tempo, em 2 meses. Então aí tem, né, inúmeros obstáculos que vão ter, que é farra, comida, falta de tempo, festa, né, que não vai conseguir fazer exercício. Inúmeros obstáculos acontecem. Só que a gente
entende que esses obstáculos, eles são empecilhos que a gente, por conta de medos passados, né, por conta de no passado eu não consegui, eu já coloco esses obstáculos, né, dificultando o meu processo. Mas só que coisa, todos esses obstáculos, com dificuldade de perder seus 15% de peso, né, do seu peso atual em 2 meses. Mas aí, por exemplo, o que é que acontece nessa história? Vem um bandido, olha só, vem um bandido e rapta seus pais, seus filhos ou entes queridos. Né? O cara vem lá, um grupo de bandidos, e rapta eles. E aí ele faz uma ligação para você e diz assim, ó, vocês têm que emagrecer 15% do seu peso atual em 1 mês. Se você não conseguir emagrecer 15% do seu peso atual em 1 mês, o que é que eu vou fazer com seus entes queridos? Eu vou eliminar, vamos dizer assim, vou dar fim. Então, quando você se vê nessa situação extrema, o seu cérebro ele pensa já diferente. Ele pensa que não vai existir bloqueio que impeça de eu atingir aquele objetivo. Não vai existir bloqueio que impeça para que meus entes queridos eles não deem fim no meu ente querido. Não tem bloqueio que impeça que eu atinja o meu objetivo. Por quê? Porque o cérebro, ele comanda isso aí. E aí a gente tem que entender que a gente tem que comandar o cérebro. Eu vou fazer com que esses bloqueios, eles não impeçam que eu atinja meu objetivo. Então, a gente vai passar por cima, feito um trator, desses obstáculos, e com certeza vai conseguir atingir essa meta de perder 15% do peso atual em até menos de 1 mês, para proteger a nossa família, por exemplo. Então, o que é que essa história faz a gente entender? Que em situações, quando eu tenho, né, uma motivação, eu ajo para que eu atinja aquele objetivo. E qual é a motivação? Essa motivação foi a motivação drástica, não é isso? A gente não precisa ter uma motivação drástica para atingir nosso objetivo. A gente precisa entender, né, quais são os motivos que me levem a manter minha atividade física diária, manter uma alimentação mais saudável, quais são os motivos que vão me levar a fazer isso, né, dentro de uma rotina diária, e quais os hábitos eu tenho que ter para estabelecer essa rotina diária. Então, se eu tenho um motivo, se esse motivo me instiga, se esse motivo me tira da inércia, eu consigo atingir nosso objetivo. E aí, aquela velha história de eu não consigo manter um processo de exercício físico porque eu paro no meio do caminho. Quando eu tenho um motivo e a gente faz com que o nosso cérebro entenda que esse motivo é importante, não tem um obstáculo que atrapalhe. A gente passa por cima do obstáculo. A gente arranja tempo para fazer exercício, a gente arranja tempo para planejar a alimentação, a gente arranja tempo para estruturar hábitos que vão fazer com que eu entenda que me hidratar é importante, né, ter uma hidratação é importante. Então, o motivo é a principal estímulo para que o cérebro entenda que aquilo é importante para você, que aquilo é importante que você realize. Então, qual é o motivo que eu tenho para realizar atividade física? Qual é o motivo que eu tenho para estar realizando ou planejando minha alimentação? Melhorar minha saúde. Por exemplo, atividade física, eu quero ganhar massa muscular, eu quero ganhar um condicionamento físico, eu quero ficar mais flexível, enfim. Então, a partir do momento que eu tenho um motivo e eu faço o cérebro entender esse motivo, não tem obstáculo, não tem nada que impeça da gente realizar as nossas ações. Então, isso faz com que a gente mude a nossa percepção. E aí, quando a gente tem esse motivo, né,
E a gente entende que, quando a gente dá esse motivo, a gente tem que entender quais são os benefícios que uma alimentação saudável, um estilo de vida saudável, fazer atividade física. Então, eu tenho que gerar para o meu cérebro entender que esses benefícios vão fazer bem para mim, né? Então, ter mais energia. Então, o exercício faz com que a gente tenha mais energia. O exercício produz energia. Então, para que eu me exercite, eu tenho que produzir mais energia. Isso é bom para o organismo, né? Então, gente, a gente tem que entender que o motivo é a principal estímulo para que a gente mantenha um programa de atividade física. E aí, quando eu faço o meu cérebro entender que esses benefícios vai trazer à sua vida uma melhoria de qualidade de vida, uma melhoria de saúde, ele vai entender que, assim, eu vou fazer, né, essa rotina, eu vou manter o exercício, os obstáculos vão ser pulados ou retirados da frente. Então, na falta de tempo, a gente planeja nosso dia para que a gente tenha tempo. Isso são condições que a gente tem que ter para manter uma vida mais saudável. A gente tem que pensar, a gente tem que raciocinar, a gente tem que planejar, a gente tem que estabelecer rotinas. Só assim a gente vai conseguir tirar aquela condição de por que eu não consigo. Você não consegue porque o seu motivo não está sendo importante para você. Você não consegue porque o seu motivo não está fazendo com que o seu cérebro entenda que esses benefícios vão fazer com que você tenha uma saúde melhor, com que você ganhe, né, em relação àquilo ali. Você tenha ganho. Quando o nosso organismo entende que a gente tem ganho, ele ajuda nesse processo. Eu falei, parece num programa passado, que quando o nosso organismo entende que está tendo perda, ele retarda todo o processo, diminui o metabolismo, enfim. Então, quando ele entende que está tendo ganho, está tendo mais energia, ele fica estimulado para manter aquela rotina. Essa é a grande questão. Qual o motivo, quais os benefícios essa sua ação, essa sua rotina de prática de atividade física diária, de reestruturação alimentar vai trazer para você. Aí, pode ter certeza, você nunca mais vai falar assim para qualquer parente ou qualquer amigo seu: eu não sei por que eu não consigo manter uma dieta, eu não sei por que eu não consigo manter uma atividade física. Você não vai falar mais isso. Pode ter certeza, você não vai falar mais disso. Então, gente, isso é complexo porque eu tenho que trabalhar essas ações, né? É uma coisa que dá trabalho, é uma coisa que estabelecer rotina dá trabalho, é uma coisa que planejar dá trabalho, mas nada que não tenha, né, um estímulo faz com que a gente fique mais motivado. Quanto mais estímulo, mais motivação. Muito bem, deixa eu ver. Alguém tem alguma pergunta aí? Lógico, né? A questão de adaptação, Nayara botou aí, né? Que leva tempo para se adaptar. A gente tem, o nosso organismo, o ser humano é o animal mais adaptável que existe na Terra. Ele se adapta a tudo. A condição fisiológica é de gerar adaptação. O próprio exercício físico gera a adaptação sistêmica, orgânica, né? Então, o cérebro ele vai se adaptando. Quando a gente vai dando os estímulos, quando a gente tem um foco, quando a gente tem, né, o motivo, e o cérebro entende que esse motivo ele é benéfico para o indivíduo, ele vai gerar essa mudança de rotina. E aí existem ferramentas que podem ajudar a fazer todo esse planejamento. Isso aí já é uma outra, né, questão que a gente pode estar abordando isso, né? Então, até no nosso programa a gente aborda essas ferramentas, né, para que as pessoas consigam se manter no programa, né, e consigam atingir esses objetivos. Então, quando eu digo que o momento é agora, é agora. Então, qual é o melhor momento da gente começar? Qual é o melhor momento de eu
Não, agora eu tenho um motivo, agora eu sei o que eu quero, agora eu sei quais são os benefícios, né, que essa rotina saudável vai trazer à minha saúde, eu vou iniciar. Qual é o melhor momento? É agora, não é deixar para amanhã. Então, amanhã é Natal, né? Amanhã a mesa tá mais cheia de coisa, tem muitos alimentos, mas isso não quer dizer que eu, no outro dia, não já reestruture uma alimentação mais adequada, já não faça uma alimentação, né, mais planejada. Isso também a gente tem que, né, se alimentar é uma condição do ser humano, né, de desejo, né? A alimentação é um prazer para o ser humano. É isso, muitos animais, a alimentação é saciar a fome, dar energia. O ser humano também, mas como a gente, né, raciocina, a gente tem um desejo de uma alimentação mais adequada, mais gostosa, enfim. Muito bem, galera. Então, tá chegando o verão, né? É o momento da gente pensar agora, não, agora eu vou ter, né, uma meta aí, eu vou conseguir planejar minha alimentação. O verão tá chegando, não, o verão chegou, né? Parece que foi ontem. Não sei, foi ontem? Bota aí se foi ontem aí, quem entende aí das datas, eu não fico meio perdido nessas datas aí, né? Então tá chegando o verão e muita gente, né, tem vergonha de tirar a camisa, de tirar a saída de praia na praia. E aí? Qual a sua motivação para que daqui a um mês, né, daqui a um tempo, eu já tenha emagrecido e não tenha problema de chegar na praia, tirar a camisa, né, ficar à vontade, não tenha problema de tirar a saída de praia na praia? Então, a ação tem que ser agora. Então, quando eu tenho um motivo, quando eu tenho motivação, não é isso? Eu consigo sim planejar, eu consigo sim. Então, eu quero daqui para final de fevereiro ou de janeiro já tá, né, 5%, 10% abaixo do meu peso atual. Você não sabe que 10%, isso traz diferença imensa se a gente estiver acima do peso, lógico, né? Com relação a benefícios, né, da perda de gordura, da perda de peso. Então, emagrecer, né, 5 a 10% do nosso peso inicialmente é fantástico, é fantástico. Então vamos lá, vamos manter aí esse motivo, vamos manter o foco, né, para que a gente não tenha mais aquela desculpa, né, de eu não consigo manter uma alimentação, uma dieta, eu não consigo manter atividade física, porque agora vocês têm motivo. Qual é o motivo? E qual o benefício que esse motivo vai trazer à sua saúde? Vai fazer com que esse cérebro seu aí entenda que esse benefício é positivo para a saúde, né, do corpo, e ele ajude a gente a fazer uma rotina mais saudável, fazer uma rotina onde eu permaneça na atividade física e mantenha uma alimentação saudável. Muito bem, galera, obrigado aí pela presença de todos. Alguém tem mais alguma pergunta aí para a gente estar respondendo? Maravilha, ninguém tem alguma pergunta? Então, quero desejar a todos aí um Feliz Natal, né? Amanhã é Natal, todo Feliz Natal. Na próxima quarta a gente vai estar aí com vocês de novo, com a outra temática, certo? E amanhã se exercitem. Sexta, se exercitem. Domingo, se não tiver tido exercício físico, né, alguns dias da semana, se exercite, porque o domingo é um dia fantástico para se exercitar, porque a gente tem mais tempo, não é isso? Então, vamos lá, Feliz Natal para todos, vamos manter aí o foco e vamos entender que eu tenho motivação, o meu motivo é manter a saúde,
Certo? Aquele abraço, Feliz Natal para todos e que 2021 venha aí com muitos benefícios para a gente. Valeu!